Então você entende essa relação, por exemplo, que eu dei o exemplo agora do livro, em que o fato de você estar tão viciado em situações estimulantes, em respostas rápidas, você não consegue ler um livro porque ele exige esforço, tempo, consistência, linha por linha. Tudo bem, gente, pode ser que o livro seja chato, que você não gostou. Esses dias mesmo, eu peguei, baixei um livro ali no Kindle, quando eu comecei a ler 3, 4 páginas, eu falei, nossa, insuportável. Insuportável o livro. Não, mas era assim, foi claro, foi nítido que não era uma fuga do esforço, mas era tipo, o livro era ruim. Tudo bem, o livro pode ser ruim. Chegou lá no meio e você falou assim, nossa, que livro chato, o livro é ruim. Ou é simplesmente uma dificuldade de manter uma consistência numa ação porque o benefício não está sendo imediato. Tá entendendo? Então, estou falando de uma forma geral aqui sobre situações específicas para a gente poder entender que, por exemplo, o que acaba gerando essa percepção de estímulos rápidos? Gente, primeiro, redes sociais, celular, ele é movido para você se manter engajado naquilo ali full time. É por isso que é estimulante, por isso que você roda para baixo, atualiza, por isso que você termina de ver uma carreira de stories que está lá com as bolinhas das pessoas que postaram, e quando você fecha, já atualizou a carreira, porque é para você continuar ali, para você se manter ali. Estímulo, estímulo, estímulo. É por isso que você termina uma série no Netflix, você fez uma maratonada, e daqui a pouco já tem uma série de séries sendo recomendadas para você, para te manter nessa sensação de hiperestimulação das suas vias de recompensa. Isso não é à toa. Entende isso? Não é à toa. Você não está preso, você não está nesse looping dos conteúdos da internet à toa. Como é parar e ficar aqui, por exemplo, 1 hora comigo me escutando, comparado a um vídeo curto de 7 minutos? Mas qual o nível de densidade, de processamento das informações que você está disponibilizando para o seu cérebro? E quanto tempo você dá para ele conseguir digerir tudo isso? Ou você está ali fazendo uma ultra alimentação de informações, uma hiperalimentação de informações, que está proporcionando uma dissociação total do que você está fazendo, quem você é agora, do que são as suas necessidades e o que é essa alimentação constante de pequenas recompensas. Videogame, cara, alimentação, açúcar. Açúcar é hiperestimulante, ultraprocessado. E aí como é que você se engaja nisso? Como é que você se engaja numa dieta? Como é que você se engaja na atividade física? Porque não vai trazer resultado rápido. Como é que você se engaja na consistência da organização da sua casa se isso não vai trazer uma recompensa que é tipo, uau! Super estimulante. E aí, à medida que a gente vai percebendo, próprio álcool, drogas, tabaco, pornografia, são coisas que vão dando o frisson, essa descarga de dopamina, e você está gastando sua dopamina, você está ficando um mimado dopaminérgico, você está gastando toda a sua dopamina em situações que não são aquelas que depois vão gerar uma reserva de dopamina para coisas que são necessários. E aí eu vou fazer aqui uma referência rápida sobre esse movimento da motivação e como é que você, a partir de agora, a gente vai entender como é que você tem motivação para poder fazer o que você precisa fazer. Conecta aqui comigo, ó. Conecta aqui. Você já ouviu falar na primeira lei de Newton? Talvez, se você é da parte de exatas, talvez você lembre, tá? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. A lei da inércia fala que todo objeto tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força externa seja aplicada sobre ele em uma determinada direção. Então, um objeto tende a permanecer em repouso, a não ser que seja aplicada uma força externa sobre ele. Então, olha só. Então, tá aqui o barquinho parado na posição que ele tá aqui. E o barquinho vai ficar aqui, enquanto nenhuma força for aplicada sobre ele, no caso, a minha mão. E aí, para o barquinho poder se mobilizar, precisa ser aplicada uma força na direção do caminho dele, do destino, qual é o ponto que ele quer chegar. E aí, essa força ela precisa ser aplicada em uma direção. Se eu quero chegar nesse lado de cá, eu preciso aplicar uma força no barquinho nessa posição, empurrando para cá. Tá fazendo sentido? Faz sentido? Então, ó, vamos lá. Você está aqui, um objeto parado tende a permanecer, um objeto em repouso tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força externa seja aplicada sobre ele em uma determinada direção. Pode ser para cá, pode ser para lá, pode ser para qualquer outro lugar. Mas se eu quero chegar nesse ponto, eu preciso aplicar minha força nessa direção. Ok? Show. Só que essa força precisa ser maior
do que a força de atrito, a força de resistência. Por quê? Eu posso estar aqui, ó, aplicando uma força para ele ir na direção, do outro lado aqui da prancheta. Deixa eu dar uma viradinha para ver isso aqui. Então, assim, eu posso aplicar, estou aplicando força, mas essa força que eu estou aplicando não é maior do que a resistência que a superfície está gerando sobre o barquinho, a minha força aqui. Então, eu preciso fazer uma força maior do que a força de resistência para conseguir chegar lá. Então, eu tenho direção, eu tenho força aplicada, o valor da força aplicada, eu tenho um vetor, né? Esse caminho aqui onde eu estou aplicando a energia. E aí eu só vou conseguir sair do lugar se eu conseguir ter uma força maior do que aquilo que é a força de resistência. O que é a força de resistência? Todas as distrações e coisas que você coloca na sua vida. Toda a análise disfuncional sobre o contexto que faz com que você prefira se engajar em outra direção do que aquela que é a direção que você precisa. Então, vamos dizer o seguinte: esse destino final aqui é sua saúde física, ou esse destino final aqui é a sua promoção no trabalho, ou esse destino aqui é você passar no final do semestre sem precisar fazer prova final, sem precisar fazer recuperação ali da faculdade. Então, o que acontece? Eu preciso aplicar uma força maior do que a resistência, do que as dificuldades, do que as distrações, do que os desafios, do que talvez os meus amigos me chamando para poder sair à noite, sendo que eu estudo à noite. Então, como é que eu vou fazer, né? Eu tenho que ter um esforço maior para poder me manter indo para a aula, sendo que à noite está os meus amigos saindo, eles estão se encontrando durante a semana, ou então eu estou com uma série super legal e estimulante no streaming lá que eu acompanho, no Netflix, por exemplo, e eu preciso arrumar a casa, mas o outro é muito mais interessante. Então, essas são as forças de resistência, são as forças que fazem você direcionar para o outro lado a energia que você deveria aplicar.